chegou, não se pode fazer mais nada. Então, bom dia. Vamos dar continuidade ao equilíbrio químico. Vamos falar hoje sobre o equilíbrio iônico. Tá? Vamos falar sobre constante de acidez, que é também conhecida como Ka ou Ki. Tá? Então, Ki também é muito... A pessoa Nanda disse que vem já, que se a louça não estiver lavada, a mãe dela pega ela. Tá certo. As obrigações têm que serem feitas, né? Então, bem, vamos falar hoje de constante de ionização. Eu quero chegar lá em diluição de Oswald, não é? Diga pro seu... diga pro seu Daniel ligar a câmera dele, viu? Não botar deixar personagem, não. Você também, minha amiga Moura, ligue sua câmera. Botar pressão agora também. Bote, professor, que senão a Dona Maria Vilar não liga a câmera. Bota pressão agora, porque eu vejo nas aulas dos professores sempre com as câmeras ligadas. É a minha. É minha filha, ela até dança quando o professor canta. Até dança, ela dança. Tá vendo aí, ó? Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Você nunca chegou cantando na aula. Então não tem como, né? Se eu estiver dançando é porque eu não estou prestando atenção na aula. É verdade, pode cantar, que eu vejo você cantando pro 3º ano. Tá vendo aí, Rayane? Nós bota pressão do outro lado também. Ano? Aonde que eu cantei pro 3º ano? E pro intelectos, meu Deus, magíster nem se fala. Não, mas é porque... na próxima aula eu vou começar cantando. Pronto. É porque eu quero já. Professor. Na próxima aula eu vou começar cantando. Minhas paródias pra vocês. Agora, deixa eu espelhar aqui. Agora fiquei com vergonha. Deixa eu espelhar aqui. Pronto, tá aqui o material. Vamos compartilhar. Pronto, essa parte de equilíbrio iônico aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente viu lá em equilíbrio das constantes, né? Constantes de pressão parcial, né? A constante molar. Não é aí não, rapaz. Vou direto no assunto, direto no assunto, moço. É direto no assunto. Que vai andar demais aqui. Deixa eu repetir aqui o processo. Repetir o processo. Constante de ionização. Cadê você? Cadê você? Pronto. Equilíbrio iônico está aqui. Então, eu vou compartilhar de novo, porque senão o Zoom aparece dizendo que falta 10 minutos. Compre mais. Cadê? Pronto, tá aqui. Certo, estão todos vendo isso daí, então? Eu estou vendo vocês aqui de ladinho. Então, vamos iniciar aqui o processo. Pronto. Equilíbrio iônico. Quando se fala de equilíbrio iônico, crianças, nós temos que lembrar dos processos chamados de ionização. Que se deriva o processo de ionização? É a formação de íons que está relacionada com os ácidos. E como nós falamos de ácidos orgânicos, que é justamente esses ácidos aqui, né, que nós trabalhamos, né, agora direcionado à fisicoquímica, eu tenho que falar de uma coisinha que eu não sei, eu devo confessar, a professora Rayane, eu não sei se vocês já viram isso com o professor Washington, não sei. Que é a questão de ácidos e bases modernos. Eu não sei se vocês já viram isso, não é? Eu acredito que ainda não, né? Pelo fator do equilíbrio, né? Mas é um conteúdo intermediário entre o que vocês verem lá com concentrações, molaridade, enfim, aquela parte de cálculo, e essa parte aqui de equilíbrio químico. Então, esses ácidos e bases, eles estão relacionados com os mesmos ácidos e bases que nós conhecemos de arrênios. Como é que eu defino um ácido de arrênios, professor? O ácido de arrênios é todo composto que em meio aquoso vai liberar um hidrônio. Professor, fale a nossa língua, o que é hidrônio? Hidrônio é o H+, é o mesmo H+. É como se eu estivesse fazendo uma relação, olha para o meu quadro aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo uma relação de eu pegar aqui o ácido clorídrico, relacionar o ácido clorídrico com água, não é, ó, e ele produzir aqui o H3O+, que é o hidrônio, mais, não é, ó, no caso aí, o Cl-, não é? O Cl-, porque que você está vendo que foi a produção de 3 hidrogênios, né? A formação de 3 hidrogênios aqui, porque houve uma interação. Esse aqui eu estou chamando de, estou relacionando aí
a Arrhenius, né? Arrhenius que vocês conhecem comigo, né? Arrhenius vocês viram comigo isso daqui lá no primeiro ano. Nessa parte de ácidos e bases inorgânicos. Quando a gente fala desses ácidos e bases modernos, nós temos duas possibilidades de formação. Já estou adiantando isso daqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil. O ácido e base do que nós chamamos desse cara aqui, ó, que eu não vou dizer o nome dele, para não passar vergonha, tá? Que é o Brosdent. Tem aqui um acentinho, tem uma tremazinha aqui no O, né? E o Lowry. Esses dois cidadãos aqui, eles fazem a definição de ácido e base dessa maneira. Vejam bem, o ácido para eles, o ácido é quem vai doar. Ácido vai doar o quê? Hidrogênios. Então, ácido doa H+, que esse H+, nós chamamos de próton. Ele vai doar o próton. E a base, segundo eles aí, ó, a base é quem vai receber. A base é quem recebe esse próton. Não é isso? Ó? Recebe esse H+. Então, recebeu esse H+, ele é a base. Doou, ele é o ácido. Vamos voltar para cá. Vamos voltar lá para aquela primeira reaçãozinha ali de Arrhenius, daquela lá em cima. Olha para ela aqui. O que é que você nota? Quem foi que doou hidrogênio para quem aqui? Foi o HCl ou foi a água? Foi quem? Foi o HCl, não é isso? Ó? Então, ele doou esse hidrogênio para a água. Por isso que ele ficou com 3 aqui, ó. Por isso que agora nós temos 3 hidrogênios, porque foi doado. Então, se ele doou, ele é o ácido. Se ele recebeu, ele é o quê? A base. O ácido, ele forma uma base. O ácido forma uma base, tá? E a base forma um ácido que nós chamamos de conjugado. Ácido e base conjugada. Então, esse ácido aqui, ó, esse ácido aqui, ele vai produzir essa base. Ele produz essa base, que nós chamamos de base conjugada. Base conjugada. Então, o ácido produz a base conjugada. A base produz quem? Produz o ácido conjugado, que é isso daqui, ó. Então, a base produz ácido conjugado. E dessa maneira, nós fazemos a definição desse ácido e base moderno aqui de Brosdet-Lowry. Tá? Brosdet-Lowry é diferente de Arrhenius. Só para que vocês tenham uma ideia de que não se enquadra apenas em Arrhenius, tá? Porque o Arrhenius, inclusive, ele utiliza a água para que ocorra a reação. Aqui eu não preciso de água, você não vai ver aqui a natureza aquosa. Então alguém vai doar o hidrogênio, alguém vai receber, né? Então a relação está direta nessa informação de quem está doando o hidrogênio e de quem está recebendo, tá? Então, partindo para cá pela questão do equilíbrio iônico, né? A definição dos ácidos aqui é fundamental. Então, vocês vão notar que nessa reaçãozinha aqui, que está dizendo, ó, falando aqui, é um caso especial de equilíbrio químico que apresenta íons, né? Eu preciso ionizar, então tem que apresentar os íons. Então, se eu falo de ionização, eu estou falando diretamente de compostos ácidos. Então, como é que eu vou saber que o composto é ácido? Como é que eu sei? Pela presença disso daqui, né? Não, ó. Olha o H+ aqui, veja, olha para o H+. A presença do H+ é que vai indicar a acidez, né? Então, eu tenho o dicromato aqui, ó, o íon dicromato reagindo com água, né? Ó, vai reagir com água, e aí você vai ver que ocorreu aqui uma quebra, né, da molécula de oxigênio, no caso 7 moléculas, aqui ficou com 4, né? Isso, ó, houve essa quebra, justamente porque aqui nós estamos fazendo a derivação dos hidrogênios que vão fazer parte do produto. É pegar o produto pelo reagente, lembrando que a água ela é uma constante. Se eu precisar fazer o cálculo aí da concentração, ou até mesmo da constante de acidez, eu vou ter que relacionar se a água está, em que natureza ela vai estar. Se ela estiver no estado líquido, não posso usar, né? Do mesmo jeito vai ser com o estado sólido, nós não podemos usar nas constantes. Né? Só para relembrar isso daí para vocês, não podemos usar nas constantes. Tá bom? Deixa eu tirar a gente aqui de novo, que eu botei vocês aqui embaixo. Ah, agora sim. Pronto, vocês estão todos assim enfileirados assim de ladinho para mim, né? Fica melhor para eu visualizar todos vocês. Então, prosseguindo aqui, ó, prosseguindo aí,
Ó, no equilíbrio iônico também são definidos o grau de ionização e a constante de equilíbrio, que é o KI. KI não é tão usado, não. Vou ser bem... KI é mais antigo, dizer que é KI pela constante de ionização. Do mesmo jeito do KB, né? KB, que é a constante da base, que você pode encontrar no KD, que é a questão da dissociação. Ácido ioniza, base dissocia, né? Então, todos eles, ambos estão na formação de íons. Só que o ácido vai ionizar, a base vai fazer a dissociação. Então, esse grau de ionização serve tanto para a base quanto para o ácido. Então, veja, eu até mostrei isso para vocês na aula passada. Se eu tiver um grau de ionização, que o grau de ionização tem uma formulazinha. Eu vou apagar aqui. E tem uma formulazinha para eu poder calcular. Mas primeiro eu vou fazer a relação desse grau. Esse grau de ionização, o grau de ionização em si, se esse grau for menor ou igual a 5%, né? Então o ácido é o quê? O ácido é fraco. Né? O ácido é fraco. A gente vê isso até em arrênios. Se ele estiver entre 5% e 50%, nós consideramos como sendo um ácido moderado. Agora, se ele for maior ou igual a 50%, aí já são considerados ácidos fortes, né? Aí, a partir daí, são considerados fortes esse grau de ionização. Só que esse grau, ele pode ser calculado. Como? Como é que eu faço o cálculo desse grau? Deixa eu baixar aqui. Pronto. Como é que eu faço o cálculo desse grau? O grau de ionização, ele vai ser o número de ionizações, né, quando eu vou fazer a dissolução, pela quantidade total de moléculas, né, que é esse N aqui. Pela quantidade total de moléculas. Então, a quantidade ionizadas pela quantidade de moléculas. É como se eu estivesse dizendo aqui que você colocou 600 moléculas para dissolver, né, de um ácido qualquer. Você colocou 600 moléculas, mas só 490 dissolveram. Então, é 490 dividido por 600. Né? 490 dividido por 600, que aí eu vou para um amigo meu, muito amigo meu, 490 dividido por 600 aqui. Pronto, vai dar 0,81, né, aproximadamente. 0,81 seria o valor aproximado, só que esse grau é em porcentagem. Então, se você pegar esse valor e multiplicar por 100, você vai ter aqui um valor de 81%. Aí a questão pergunta, esse ácido é forte, é fraco, é moderado? Né? Esse ácido aqui se enquadra com esse grau de ionização, né? Maior que 50%. Então, nós temos um ácido forte para poder fazer aí a relação com o que nós vamos trabalhar pela constante de equilíbrio. Tá bom? Deu para entender isso daí, essa questão aqui do grau de ionização? É que nós só fizemos relembrar, né? O que vimos lá no primeiro ano. Aí é relembrar o que já foi trabalhado lá no primeiro ano. Tudo bem? Então, note que esse KI vai ser representado pelo grau, né? Ó, grau de ionização é uma formulazinha aí, igual que eu fiz para vocês, ó. Número de mols dissociado, e no caso, o número de mols iniciais ou total, né? Que você vai colocar os 600, né? Ó. 600 moléculas para ionizar e só dessas 600, 490 se ionizaram. Então, geralmente a quantidade menor fica em cima e a maior que é o total, né? O total de mols representados aí dessa ionização. Né? Então, essa constante, calculando agora, eu tenho um ácido, esse ácido é um ácido considerado um ácido fraco, né? Ó, apesar de ter o cianeto, mas ele é um ácido fraco, é um hidrácido, só para fazer aí, relembrar isso para vocês, é um hidrácido. Então, você nota que a ionização dele, que é justamente quebrar a molécula, né? Quebrar aqui do positivo e o negativo, quebrou a molécula aqui, está no meio aquoso, você está vendo, né? Então, eu tenho a representação da acidez e temos aqui o ânion, que está na formação inicial. Então, como é que eu faria aí a constante KI ou a constante Ka? Eu vou pegar do jeito que a gente fez com o Kc e o Kp. Fazemos a relação das concentrações molares do produto, né? Produto dividido do reagente. Sempre assim, produto pelo reagente. Nunca esqueça disso. Sempre é produto e reagente. É uma multiplicação, não é uma soma. Tá? Nós estamos multiplicando. Então, consequentemente, esses valores vão ter que ser fornecidos para poder calcular a constante de acidez aí
né, desse ácido. Importante dizer o seguinte, eu vou voltar para o quadro aqui. Eu tenho essa maneira de indicar a força do ácido, que é através do grau de ionização, mas eu posso fazer também com a constante, tá? Eu posso dizer a força desse ácido, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é moderado, ou se ele é mais forte ou mais fraco que o outro ácido, mediante esse Ka ou esse Ki. Eu vou colocar assim, ó, Ka ou Ki. Ka ou Ki. Então, qualquer um desses dois está representando a constante de acidez. Então, nessa representação do slide, a gente pega aqui o Ka. Vou colocar Ka, eu gosto do Ka, acho mais bonitinho. Ki, parece que eu estou jogando vocês para baixo. Ki, não, é o Ka. Quero que vocês, né, fiquem atentos. Ka, de atenção, né? Melhor do que o Ki. Então, veja. Eu vou pegar lá a dissociação que foi o quê? HCN. Dá para ver? Dá, não dá? HCN que vai dissociar aqui, está em meio aquoso, dissociando H+, mais o CN-, né? Então, vai ficar Ka, vou botar aqui, professor. Ka é igual à concentração molar do H+, que, consequentemente, uma questão vai fornecer, sabe, esse valor, tá? Que é em mol por litro. Lembra que a colchete, esse colchete significa mol por litro, vezes a concentração do ânion cianeto, dividido pela concentração do ácido, que é o HCN. Então, esse valorzinho aqui, com os valores que são fornecidos para a gente, esse valorzinho vai me dar um valor de Ka. Então, se o seu Ka for maior, for grande, né? Tem um valor grande de Ka, então, maior vai ser o quê? A acidez, não é isso? Maior acidez. Maior acidez. Então, é bom vocês lembrarem sempre disso. Se o teu Ka for alto, for grande, maior será a acidez. No caso, o teu resultado, o teu valor. Não é? Então, quanto maior o Ka, mais ácido será o composto. Quanto maior o Ka ou Ki, mais ácido será o composto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Tem dois ácidos. Um tem um valor de Ka. O Ka de um dos ácidos é igual a 1 vezes 10 a menos 3. E o outro, Ka, é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Qual dos dois é o ácido mais forte? Aquele que tiver o maior Ka. Quem tem o maior Ka? É esse daqui, que eu vou chamar de Ka1, e esse daqui é o Ka2. Por quê? Justamente porque ele tem o maior valor. Esse valor aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 3, ele é maior do que esse. Ele é maior do que 10 a menos 5. Tá? Então, essa informação é importantíssima. Principalmente quando você se deparar lá no Enem, que ele perguntar, vai mostrar os ácidos para vocês, vai colocar o valor de Ka e vai perguntar qual dos ácidos é o mais forte, qual tem o poder de ionização maior, né? Porque se é mais forte, tem um maior poder de ionização. Não é isso? Então, muito cuidado com esses resultados, com esses valores. Esses valores são importantíssimos aí quando você calcula a constante de acidez. Tudo bem? Continuando aqui. Vou continuar aqui. Cadê? Pronto. Vamos ver um exemplo aí. Eu acho que já mostrei esse exemplo para vocês, não já? Vocês lembram disso? Já mostrei esse exemplo aí para vocês. Mas vamos ver de novo. Não tem problema não a gente ver de novo, né? Então veja aí, ó. X, Y e Z representam um gênero. Eu estou na frente. Tô, Mariana? Estou na frente? No quadro, tô, né? X... Não, já anotei isso. Não, professor. Certo. Representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Então, X é 20, né? Y 10, e cada um tem a questão de são ionizados. É aquele cálculo que a gente fez ali, né? O cálculo do grauzinho de ionização. Analise as afirmações considerando os três ácidos. X representa o mais forte. Tem que fazer aquele cálculo, né? Pegar dividido por 10, 7 dividido por... Não, 2 dividido por 20, 7 dividido por 10 e 1 dividido por 5, né? Que é a questão de mols dissolvidos e do que vão se ionizar. Né? Então, a gente vai ver aqui, ó. A fórmula é essa, o grau de ionização. Daqui só para a gente ir direto lá para o valor. E já vou mostrar essa questão para você, não já? Então, veja aí os resultados, né? Tanto de 2 dividido por 20, né? O outro aí, 7 dividido por 10, dá o valor aí embaixo para vocês.
e o último, que é 1 dividido por 5. Né? Então, mediante esses valores, lembrando que esse valor tem que ser em porcentagem, no final de tudo, tem que multiplicar por 100 para ver se vai ser maior, se vai ser igual, ou se ele vai estar entre os valores, né? No caso, o grau. E aí a gente tem aí o resultado, que é a letra C, não é? A letra C, que é o gabarito correto. Tá? E daí só para a gente ver a questão de utilizar o grau para fazer a resolução, né? Para identificar aí a força dos ácidos. Tá? Posso passar esse slide aí? Posso passar? Então, prosseguindo aí, ó, vamos calcular agora o Ka. Vamos calcular o Ka. Veja, a reação desse ácido aí, que é o chamado ácido acético, o vulgo vinagre, né? O vulgo vinagre, tem um Ka de 1,8 vezes 10 a 5. Né? Ele já deu um valor do Ka dessa reação aí, desse ácido. Dada a amostra de vinagre, foi diluída em água até se obter uma solução, no caso do H+, de 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Nessa solução, as concentrações em mol do ânion acetato e do ácido acético são, respectivamente, da ordem. Então, como é que a gente faria essa questão? Vamos aí, ó. Nós temos esse valor, né, o valor do H+, né, isso, ó, que é justamente a dissociação que vocês estão vendo aqui, né, ó. A dissociação da molécula, tá vendo? Ó, quebrou lá, o hidrogêniozinho quebra, né? E tem a dissociação da molécula para poder a gente representar o H+, e o menos, né, da dissociação. Esse valor, obviamente, que se eu estou na mesma proporção, é uma proporção, né, gente? É uma proporção. Então, se está na mesma proporção, olhando aqui para o quadro. Vou dissociar para ficar mais visível para vocês. Se está na mesma, ó, se eu tenho aqui um CH3, COOH. Estou dissociando isso aqui. Vai romper essa ligação, o hidrogênio vai sair. Então fica o H+ que nós estamos vendo, não é? Ó, o H+ que nós estamos vendo, mais aqui o ânion, que é o ânion acetato, né? O ânion acetato. A questão está dizendo que, estão vendo que a proporção é de 1 para 1 para 1, não é? Ó, pela questão do balanceamento. Então, se ele falou na questão que o H+, se ele disse que o H+ tem um valor de 1 vezes 10 a 3, né? Ó, 1 vezes 10 a menos 3, isso quer dizer, seguindo a proporção, que esse ânion CH3 aqui, ó, COO-, também terá esse mesmo valor. Por quê, professor? Porque eu estou seguindo a proporção. É de 1 para 1. Se fosse 2 aqui, seria 2 vezes esse valor. Né? Se fosse 2, seria 2 vezes esse valor. Não é verdade? Então, prosseguindo aí o cálculo, pegamos o produto pelo reagente, o Ka vai ser igual ao H+, vezes a concentração do acetato aqui, ó. Eu já sei os valores de ambos, né? Já sei os valores. Dividido pela a do ácido, que eu acredito que é o que a questão está querendo que a gente calcule, né? COOH, lembrando que ele já forneceu esse Ka para a gente. O Ka aí é de quanto? É de 1,8 vezes 10 a menos 5, né? 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, ele já forneceu esse Ka. Não é isso? Então, nessa solução, as concentrações de CH3CO, nós já sabemos qual é. Qual é? É 1 vezes 10 a menos 3. Pela proporção, nós vimos que é a mesma, né? A mesma do cátion aqui, no caso, o hidrogênio, né? A mesma do hidrogênio. Ok? Então, voltando para o cálculo, vamos ver como é que fica. Substituindo os valores, né? Substitui os valores, coloca aqui o valor da constante. Os dois valores relacionados aqui, eu vou encontrar esse, né? Aí a matemática vai fluir, né? A matemática flui e nós temos aí... Deixa eu agora, eu vou sair da frente de vocês aqui, né? Porque... Pronto. Fazendo os cálculos matemáticos, nós vamos ter aí esse valor de 5 vezes 10 a menos 2. Né? Ó, 5 vezes 10 a menos 2. Eu joguei para cá, né? Inverti, ó, porque eu quero esse valor, fiz a inversão. Ele vai dividindo, não é isso? E aí tem esse valor, 5 vezes 10 a menos 2, e nós temos aí o gabarito letra E, né? Que é a constante aí,
seria de 5 vezes 10 a menos 2, e a constante do acetato é 1 vezes 10 a menos 3, que corresponde à mesma proporção que nós vimos lá do H+. Alguma dificuldade? Eu acredito que não. É muito mais substituição. A dificuldade maior seria essa de interpretar o valor, né? Porque não dá para você fazer um cálculo direto para calcular essa concentração do acetato se você não tivesse a concentração do ácido, por exemplo. Né? Se você não tivesse a concentração do ácido acético. Então, não dá para você calcular direto aí, como a gente fez agora o cálculo do ácido, para calcular o do acetato. Então, você tem que fazer a relação de proporção. Proporção é de 1 para 1. Né? Então, se eu tenho um valor de H+, esse mesmo valor vai ser para o OH-, até porque você faz uma multiplicação, multiplica o produto pelo reagente, né? Ele faz esse processo de divisão no final. Ok? Então, nós temos aí a letra E como gabarito correto. Professor, isso cai no Enem? Não diretamente. Dificilmente você vai fazer esse cálculo de Ka. Geralmente, ele vai pedir para que você identifique se é mais forte, se é mais fraco, né? Ou se há alguma questão do princípio de Le Chatelier, né? Que nós trabalhamos na aula passada, né? No conteúdo, inclusive. Então, está muito mais voltado ao equilíbrio químico, que são esses conceitos. Principalmente esses iônicos, que vocês vão precisar calcular muito o quê? O pH. pH potencial hidrogênio iônico, né? Nesse potencial hidrogênio iônico, que vem lá do log base 10, que vocês amam, né? Me disseram que vocês amam o log da base 10. Então, aquele Ka, você lembra que eu falei que quanto maior o Ka, maior a acidez? Vocês não lembram disso? Quanto maior o Ka, maior a acidez, né? Então, se eu, por exemplo, relaciono o pH, pH é a formulazinha assim, vocês conhecem lá do Jânio, é menos o log, não é isso? Ó? Só que o log que a gente trabalha aqui é o log do H+, né? Que é justamente aí a representação do ácido. Justamente a representação do ácido. Se eu quero trabalhar esse Ka, eu vou dizer isso. Eu vou dizer o quê? Que o pKa, que é, no caso aí, como se eu estivesse calculando o pH da questão, não é? Ó, vai ser igual a menos o log da concentração do Ka. Não é? Ó, menos o log da concentração do Ka. É como se eu estivesse colocando aqui 1,8 vezes 10 menos 5, que tinha lá naquela questão. Então, calcularia esse valor e o que é que eu vejo para poder identificar a acidez? A relação é entre o Ka, relação do Ka e pKa. Se você observa, isso também serve para o Kb, tá? Que é a base. Se você observa o seguinte, que você tem um Ka grande, né, com valor, e você tiver um pKa com valor contrário, ou seja, menor, quanto maior o pKa, quanto maior o Ka, menor o pKa, e, consequentemente, maior a acidez. Maior acidez. Agora, isso aqui, crianças, vocês encontram no Enem. Tá? Isso daqui vai encontrar vocês no Enem. Vocês identificar a questão da acidez pela questão do pKa e do cálculo do log, né? Cálculo do log. Ou, o que nós vamos trabalhar mais à frente, dizer que pH mais POH é igual a 14. Isso aqui é praxe, é base, né? Tem que saber que o potencial hidrogênio iônico com o potencial hidroxônico, ele vai dar uma somatória igual a 14. Lembra da escala, né? Quanto mais ácido é, menor vai ser esse valor do pH, né? Não? Menor vai ser o valor do pH. E a base é maior, acima de 7. Então, por isso que é 14. Vai de 0 a 14 a escala. Oi? Teria como o senhor explicar? Não entendi. Teria como o senhor explicar de novo, que eu não entendi muito bem. Sim, explico Mas sim. antes do senhor explicar, o senhor pode voltar só um pouquinho o slide, porque eu não terminei de copiar. Obrigado. Disponha. Tá faltando quantos minutos? Falta 7 minutos, anunciou aqui. Vou voltar aqui, tá, Mariana? Veja bem. Se eu quisesse saber a força, né, do ácido, eu tenho algumas maneiras. Vou apagar aqui, tá? Só para poder fazer a explicação melhor para você. Eu disse para vocês no início que o Ka, quanto maior o Ka, vou botar assim, ó. Quanto maior o Ka, que é a constante de acidez, né? Maior a acidez.
maior acidez. Por que eu estou colocando assim? Porque lá no Enem, ele não coloca só o Ka. Lá no Enem, ele faz uma relação com o pKa. Que o pKa, ele deriva disso daqui, do pH. pH menos o log, no caso aí, né? Menos o log da concentração do H+, que é justamente a acidez, para representar a acidez. Mesmo jeito eu posso calcular para o pOH, não tem problema, né? Que ficaria pOH igual a menos o log de quem? Da hidroxila, né? Do OH-. É do mesmo jeito, por isso que eu fiz aquela relação de pH mais pOH igual a 14. Só que quando eu faço essa reação aqui do Ka com o pKa, eu tenho que pegar essa mesma relação aqui, Mariana, ó. A mesma reação aqui, fazer isso, ó. Vou tirar esse hidrogênio que representa a acidez, e vou colocar quem é a constante de acidez. É o pKa, que vai ser a mesma fórmula, igual a menos o log de quem? Do Ka. Menos o log do Ka. Então, lá no Enem, lá na prova do Enem, ele vai querer que você diga a acidez, a força do ácido, por essas constantes, né? Ó, porque para ser ácido, para ser forte, um ácido forte, nós temos isso, essa informação, ó. O Ka é grande, o pKa é pequeno, consequentemente o ácido é forte. Ka grande em valor. pKa vai ser o inverso. Então, se você tiver um Ka grande, 0,3, 10 a menos 3, que é um Ka grande, né? O valor dele é grande. Aí você vai ter um pKa pequeno, então vai ser 10 a menos 6. Vamos dizer assim, né? Então é o contrário, sempre será o contrário. Sempre é o contrário. Agora, se você tiver um pKa grande e um Ka pequeno, aí a base é fraca, né? Aí a base é fraca. Tá? Então, essa relação que eu quis mostrar para vocês, tá? Ó, ainda vou entrar nessa parte de pH, de constante da água, tá? Ainda vou entrar nisso daí. Ok? Eu vou entrar agora em diluição de Oswald. Na diluição de Oswald, ele mostra uma propriedade muito importante do ácido de se dissociar com a água, né? O ácido, ele reage muito bem com a água, né? Pela questão da polaridade, os ácidos são polares, e ele consegue se separar diretamente nela e formar a sua ionização. Então, na diluição de Oswald, né, ó, tá aí dizendo que é a lei que relaciona, deixa eu baixar aqui, a lei que relaciona o grau de ionização com o volume de diluição da solução. Então, nós temos essas duas fórmulas aí, gente, que vocês vão necessitar delas. Então, essas duas fórmulas, elas não chegaram do nada, não. Ele espirrou e saiu do nariz dele essa fórmula aí, não. Tá? Ele fez o desenvolvimento com as relações ácidas para poder chegar nessas duas fórmulas. Então, você vê essa constante aí, essa primeira, esse Ka, eu vou colocar Ka, tá? Já que esse slide não é meu, então não vou dizer que o cara tá errado, né? Vai dar aqui a massa molar vezes o grau de ionização ao quadrado, dividido aí por 1 menos o grau. Ou essa mesma constante, né? Ó, agora a representação é só molaridade, grau ao quadrado. Por que mudou, professor? Porque eu só utilizo essa informação aqui, ó. Eu só utilizo esse 1 menos o grau, esse 1 menos o grau, quando o meu grau de ionização for menor que 5%. Eu só utilizo se o meu grau de ionização for menor que 5%. Se ele não for, se na questão não fornece esse grau com esse valor, menor que 5%, eu posso utilizar isso daqui naturalmente, né? Eu posso utilizar isso daqui naturalmente, onde, consequentemente, eu posso fazer mudanças, né? Nessa informação aqui, ó. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, posso inverter aqui, ó, molaridade, grau ao quadrado igual a constante de acidez. Eu posso dizer o seguinte, que o grau ao quadrado vai ser a constante de acidez dividido pela molaridade. Como é o quadrado, vai ficar assim, não é? Ó, como é o quadrado, vai ficar assim. Grau vai ser a raiz quadrada da constante de acidez dividido pela molaridade. Então, tem outra formulazinha para ser usada, ó. Tem outra formulazinha que alguns livros não mostram isso daqui, tá? Então, é uma informaçãozinha a mais para vocês. Então,
eu trabalho esse daqui, ó, esse cálculo de constante, quando eu tenho um grau aqui acima de 5%, né, ó, acima de 5%. Se for menor, eu sou obrigado a utilizar esse aqui, tá? Porque é um valor desprezível, né? Um valor pequeno, então não vai, não, como diz o caboclo, não influi nem contribui, né? Não influi nem contribui na reação, ok? A demonstração da fórmula que eu estou querendo falar para vocês. Como é que a gente chega nessas fórmulas aqui, ó? Nessas duas fórmulas mais usadas. Né? Nós temos aí o ácido, né? Que vai ser dissociado, né? Ó, ocorre a dissociação do ácido. E aí você vai ver aquele mesmo processo que a gente faz. Início, que vocês adoraram, né? Início, reagiu, formou. Né? No início eu tenho uma quantidade de mol aí desse ácido, né? Ó, veja, tem uma quantidade de mol que não tem valor, vou definir só como esse N aqui, que é o mol, né? É a quantidade de matéria. No início eu não tenho o quê? Não tenho um produto ainda, né? Está se iniciando a reação. Eu não tenho um produto ainda. Então, prosseguindo a reação, ó, o que reage e que forma, né? Ó, eu tenho aquela formulazinha, esse NI que você está vendo aí, ó, esse NI igual a N vezes o grau, é justamente isso, né? O grau é igual a NI sobre N, né? Lembra dele? A gente trabalhou na primeira aula, né? O grau de ionização. Então, ele tá só melhorado para eu poder fazer a relação. Né? Ó, então, o que vai produzir? O que é que produz? Produz a quantidade de matéria vezes o grau, do mesmo jeito aqui, ó. Quantidade de matéria vezes o grau. Lembrando que aqui é 1 para 1, né? Ó, proporção é de 1 para 1. Não é isso? Então, vamos ver como é que está no equilíbrio. Né? No equilíbrio é a diferença entre o que tem no início e o que formou. Então, seria N menos N vezes o grau. Isso daí a gente pode colocar em evidência, não pode? Matemática